Olá pessoal, eu cumprimento todos vocês com a paz, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que cada um de vocês sejam muito abençoados nesse novo dia que se inicia. Estamos aqui iniciando mais uma sexta-feira, logo chega o fim de semana e mais uma semana o Senhor nos abençoou, o Senhor fez cooperar todas as coisas irem para o nosso bem. Amém? E hoje nós estamos aqui para aprender da palavra, para aprender o terceiro passo da santificação. Amém? Então eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, porque hoje vamos aprender o terceiro passo para estarmos vivendo uma vida em santificação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para a palavra então, neste momento. Eu te convido a ir à palavra junto comigo e nós vamos começar a meditar lá em Êxodo, capítulo 3, versículo de número 2 até o 5. Aqui o Senhor, ele apareceu a Moisés pela primeira vez e olha o que aconteceu. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse, agora me virarei para lá, e verei que esta maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou-o do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Prosseguiu Deus, não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Amém? Graças a Deus. Então olha o que a gente aprende aqui. Deus ele apareceu para Moisés e Moisés ele estava bem curioso, porque pensa, uma sarça pegando fogo, mas ela não se consumia, ela não se queimava. Então ele falou, eu vou lá ver, porque como que é possível? Eu preciso ver essa maravilha. Só que ele não tinha imaginado que era Deus. Então Deus começou a falar, Moisés, não chega pra cá, porque o lugar que você está pisando é terra santa. O que a Bíblia diz que Deus é santo. Os sapatos ali que representavam é o nosso coração. Deus ele fez representar os sapatos. Por quê? Porque quando a gente tá de chinelo, de tênis, não importa o sapato, a gente pisa na rua, a gente pisa onde for, suja. Então pra gente, por exemplo, deitar numa cama, a gente não deita de sapato, porque se a gente deitar vai sujar a cama, amém? Então Deus ele estava falando, tira porque aqui é santo. Só que Deus ele estava querendo dizer, limpa o teu coração, porque o lugar que você está é terra santa. Nós precisamos limpar muitas vezes o nosso coração para entrarmos na presença de Deus. Amém? Então o terceiro passo para você entender é a consagração. Nós precisamos nos consagrar. O que é você se consagrar? É você se purificar. É você estar tirando um tempo para Deus. É você tirar aquele tempinho e ter uma conversa com Deus. Eu falo que é chamar Deus para uma conversa. Amém? É você conversar com Deus, falar, Deus, como está minha vida? Será que eu tenho errado em alguma coisa? Meu Pai, se eu errei, eu te peço perdão. Amém? É você ter um tempo com Deus. Porque quando você se consagra perante Deus, você recebe a santificação. Porque a consagração é quando você separa de você mesmo. A consagração é você estabelecer um jejum. E o jejum, ele não é só você tirar, é o café da manhã, tirar uma refeição. Não. É você tirar algo que faz parte do teu dia. É você tirar algo que é muito importante para você. Teve uma semana, que eu fiz um jejum a semana inteira de doce, porque o doce, eu amo doce. E eu fiz de segunda até sábado, porque eu estava num propósito, e aí eu fiz, e fez falta para mim, mas eu me enchi muito da presença de Deus. Então vale a pena você se separar, você se consagrar.
Amém? Nós precisamos ter a consagração diante de Deus. A consagração diante de Deus é fundamental. O próprio Jesus, ele se consagrou 40 dias e 40 noites no deserto. O Espírito Santo consagrou ele para ele poder viver o chamado que Deus tinha para ele aqui na terra. Antes dele começar o seu ministério, a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 4 que o Espírito Santo conduziu ele ao deserto para ele ser tentado por Satanás. Mas antes dele receber essa tentação, o que aconteceu? Ele ficou de jejum e ele ficou em consagração. Você precisa estar em consagração para quando vier as tentações do inimigo, você saber resistir. Para quando vier a adversidade, você saber enfrentar. Porque a consagração te aproxima de Deus. Amém? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa perguntou para mim: o que você acha do jejum para a gente receber a bênção? Não é errado você estabelecer um jejum para você receber a bênção, mas Deus, ele envia a bênção, até porque a bênção que ele já nos enviou é Cristo. Mas o jejum especificamente, no meu modo, é quando nós tiramos a nossa parte com Deus. E quando nós tiramos essa parte de consagração para aprendermos dele, nós tiramos a parte para ficarmos perto dele, para nos aproximarmos. E quando nos aproximamos, aprendemos. Amém? Mas não que seja errado, não é errado você estabelecer um jejum para você receber uma benção, amém? Você tem que se consagrar segundo o que Deus propõe ao teu coração. E Deus propôs no coração de Moisés: tire as sandálias, porque a terra que você está é terra santa. Purifica o teu coração, amém? Vamos continuar a palavra. Agora nós vamos lá para Êxodo capítulo 40, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz: então tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás a ele e a todos os seus móveis, e será santo. Amém? Se você ler sobre o jejum lá no Evangelho de Mateus, acho que está no capítulo 5, 6 ou 7, que está no Sermão da Montanha. E a Bíblia fala que quando nós jejuamos ou fizemos uma consagração, nós devemos nos ungir com um azeite, porque o azeite, ele representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é representado pelo azeite no Velho Testamento e no Novo também. Amém? Então, aqui você percebe, precisa ter consagração. Deus mandou, tome o óleo e consagre tudo que está no tabernáculo. Eu só peguei um exemplo. Então você precisa entender que para Deus agir, e será santo, para Deus agir, para a santificação entrar, precisa ter consagração. Deus falou, ungirás o tabernáculo e tudo que nele há, e será santo. Amém? Precisa existir consagração. Você precisa consagrar a sua vida, você precisa consagrar o seu lar, você precisa consagrar os seus familiares, porque muitas vezes tem pessoas que elas oram, beleza, mas não consagram a vida dela. Por exemplo, hoje está iniciando um dia, nós vamos orar. Nós devemos consagrar nosso dia falando: Deus, aqui está a nossa vida diante do Senhor, cuida da nossa vida, Senhor, abençoe o nosso dia, Pai, que todas as coisas que iriam dar errado venham contribuir para o nosso bem. Eu apresento ao Senhor a minha vida. É você apresentar diante do Senhor a tua vida, é você colocar a tua vida diante dele, porque tudo que vai acontecer no seu dia vai contribuir para o teu bem. Pedir um livramento, porque às vezes a gente sai de casa, a gente não sabe, e ele nos livra. E por isso que é importante você se ungir. A minha mãe, eu lembro desde criança, ela tinha mania. Quando eu era criança, eu não tinha entendimento, eu até zoava. Eu ria até e tal, eu até zoava, porque eu não tinha entendimento, mas hoje eu entendo. E ela sempre fez o certo. Todo dia antes de eu ir pra escola, e antes dela trabalhar, ela ia trabalhar, até hoje é assim, né? E me deixava na escola. Ela pegava o azeite ungido da igreja que a gente traz e ungia a minha testa, a minha cabeça e falava: Deus abençoe em nome de Jesus. Na época eu não entendia, mas hoje eu entendo. O que era aquilo? Consagração, pedindo para Deus: protege,
Amém? E graças a Deus, Deus sempre nos protegeu, nunca aconteceu nada de grave. E é importante a consagração. Amém? Por isso que é necessário você se consagrar diante de Deus. Vamos dar continuidade para a gente finalizar logo a nossa mensagem. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 30. Mas o que é a consagração? Olha o que Jesus declarou. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha que interessante, né? Jesus ele estava falando lá que ele não fazia as coisas por ele mesmo, pela sua vontade, mas pela vontade do Pai. É por isso que Jesus, se você reparar os evangelhos, ele passava madrugadas orando. Ele passava momentos orando na presença de Deus, buscando pelo Pai. Porque ele falou, eu não estou aqui, não estou julgando a minha vontade, mas eu estou aqui para representar o meu Pai, para fazer a vontade daquele que me enviou. Você se consagra, meu querido, você recebe a santificação para você aprender de Deus, para você ouvir a Deus. Ouvir a Deus é tão bom. E para quê? Para você andar no caminho dele. Você se consagra para você estar andando segundo a vontade dele. Isso é consagração, porque consagração significa separação. É você separar da tua vida os desejos da carne. É você separar da vida, da sua vida, os teus próprios desejos. Porque é que nem Jesus falou, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Então nós temos que andar pelo Espírito. Amém? Isso é você se consagrar. É você estar ali andando no Espírito, andando de acordo com o que Deus quer que você faça, andando de acordo com o que seja a vontade de Deus para você. E nós vamos finalizar em João capítulo 6, versículo 38, que diz quase a mesma coisa. Nós só vamos comparar os versículos. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, sendo Deus, ele reconheceu que ele desceu do céu não para estabelecer a sua própria vontade, mas ele desceu do céu para estabelecer a vontade do Pai que o enviou. Nós precisamos estabelecer na nossa vida a vontade do Pai que consagrou a nossa vida, que nos separou. A Bíblia fala lá em Jeremias 1:5 que antes de nascermos, quando ainda estávamos no ventre, ele já nos conhecia, e antes de nascermos ele já havia nos separado e nos nomeado para ser seu profeta às nações. Esse versículo ele é muito importante para mim, ele é a confirmação do meu chamado. Então ele nos separou, nós somos separados por ele. E essa separação precisa ser honesta, precisa ser pura. Ele te separou, mas você precisa viver para ele. Não adianta ele ter te separado, ele ter te escolhido, mas você viver a sua vida de qualquer maneira achando que tá bom. Ah, não, porque eu vou viver minha vida assim? Porque não? Eu sou muito jovem, preciso curtir a minha vida e tal. O mundo é passageiro. O mundo é momentâneo. O que você vai curtir a tua vida? No lugar que é seu momento. A presença de Deus, ela é eterna. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Amém? Ele te separou para você viver a vontade dele, mas você tem a sua decisão de escolha. Você tem a palavra na sua vida que se chama livre-arbítrio. Assim como eu tenho o livre-arbítrio de viver na presença de Deus, porque se eu não quisesse eu poderia muito bem estar no mundo, que Deus nunca me forçou a nada. Mas eu aprendi o que é viver no mundo e o que é viver na presença de Deus. E viver na presença de Deus é a melhor escolha que eu tomei na minha vida até hoje. E eu te convido a tomar essa escolha junto comigo. Amém? Viva em consagração. Viva esse terceiro passo, porque quando você viver essa consagração, você vai receber dentro de você
a santificação. Amém? Guarde este recado, guarde este entendimento, e eu convido você a orar junto comigo neste momento, a buscar pela presença do nosso Senhor e do nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar então. Eu te convido a entrar na presença de Deus neste momento juntamente comigo. Senhor meu Deus e meu amado e querido Pai, graças nós te damos por este momento de comunhão, por este momento de aprendizado a tua palavra. Oh meu Pai, nós te damos glória, nós te damos honra, porque somente tu és digno de receber todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Oh meu Pai, nós nos colocamos aqui diante da tua presença para invocar o teu nome, para entrar, meu Pai, diante do Senhor. Oh meu Pai, em nome de Jesus nós entramos na tua presença, porque hoje nós podemos, Senhor, pelo sacrifício que Cristo fez por nós. Então, meu Pai, hoje esta pessoa, nós podemos ter o livre acesso a tua presença, a presença do Pai. Ó Senhor, e nós entramos e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Ó meu Pai, que vem nos trazer o refrigério, que vem nos trazer esperança, entendimento e sabedoria. Oh Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, e queremos dizer-lhe, Senhor, que nós queremos esse terceiro passo dentro das nossas vidas. Oh meu Pai, hoje nós aprendemos que para estarmos em santificação, precisamos ter a consagração da nossa vida, a consagração da nossa alma, do nosso entendimento, Jesus. Oh meu Pai, que nós possamos nos separar deste mundo, que nós possamos separar a nossa vida dos momentos mundanos, que nós possamos oferecer para o Senhor, meu Pai. Ó Senhor, a consagração. Ó Jesus, Moisés estava ali diante do Senhor, vendo o Senhor, e ele queria ver de perto, e ele se aproximou. Então o Senhor, vendo que ele se aproximava, o Senhor falou: Moisés, essa terra é santa, tire as suas sandálias. Ó meu Pai, está na hora de tirarmos o pecado, está na hora de tirarmos o embaraço do nosso meio, ao nosso redor. Oh meu Pai, quantas vezes abrimos ciladas, abrimos brechas para o inimigo entrar na nossa vida. Oh meu Pai, ou às vezes essa pessoa fala: ai, eu só tô brincando, é uma mentirinha de brincadeira, não tem nada a ver. Oh meu Pai, mas já é uma brecha. Oh Senhor, nós não podemos abrir brecha, Senhor, nós temos que viver, oh meu Pai, na consagração diante do Senhor. Nós precisamos nos consagrar mais diante da tua presença. Oh Senhor, oh Espírito Santo, venha ungir a nossa vida. A tua palavra declara que o Senhor é representado como óleo, meu Pai. Oh Senhor, venha consagrar a nossa vida, venha consagrar a nossa estrutura. Nós apresentamos diante do Senhor nesta manhã a nossa vida, Jesus. Venha cuidar da nossa vida, venha cuidar do nosso eu, venha cuidar do nosso lar, da nossa família. Oh meu Pai, hoje estamos iniciando mais uma sexta-feira. Essa pessoa que hoje vai trabalhar, Senhor, ainda assim como eu vou trabalhar daqui a pouco, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha zelar, que o Senhor venha cuidar. Oh meu Pai, essa pessoa que sai do seu lar para ir trabalhar, para estudar, não importa, Senhor, eu te peço, meu Pai, proteção. Eu te peço que o Senhor livre de todos os ataques físicos e espirituais, de todas as ciladas e armadilhas que Satanás arma para tentar nos derrubar, para tentar nos destruir, para tentar tirar a nossa vida, Senhor. Por isso, meu Pai, que neste momento nós consagramos a nossa vida aqui diante do teu altar, aqui diante da tua presença, Senhor, e declaramos que a nossa vida é
tua, a nossa vida te pertence, Senhor. Oh, meu Pai, assim como Jesus, ele apresentava diante do Senhor, meu Pai, a vida dele. Ele se consagrou, Senhor, 40 dias e 40 noites para poder estar preparado para receber, meu Pai, oh Senhor, os sermões do inimigo, as tentações. E ele se preparou e ele ficou firme, Senhor, porque a carne queria o alimento, mas o Espírito sabia como responder. Oh, meu Pai, que nós possamos estar preparados na consagração, para que quando vier as lutas, as dificuldades, as afrontas do inimigo, nós possamos resistir firmes. Oh, Senhor, a tua palavra declara lá em Efésios capítulo 6 que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mal, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra os seres humanos, mas a nossa luta é contra os principados e as potestades, é contra os príncipes deste mundo do mal, Senhor. Oh, meu Pai, por isso venha consagrar a nossa vida, para que nós possamos guerrear, meu Pai, juntamente com o Senhor as nossas guerras, para que o Espírito Santo nos ensine a guerrear, a combater o bom combate, a permanecer firme na carreira e a guardar a fé. Oh, Jesus, nós queremos andar no centro do teu querer, assim como o Senhor andou no centro do querer do Pai. Venha nos ensinar a estarmos, Senhor, vivendo a vontade de Deus, que nós possamos, Senhor, estarmos vivendo a tua vontade, o teu querer. Oh, porque ele desceu do céu não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai que o enviou. Oh, meu Pai, nós queremos dizer que nós estamos aqui para viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós estamos aqui para viver a mudança de vida, para viver, meu Pai, a transformação, porque nós que já entregamos a nossa vida para o Senhor, nós somos livres, nós somos transformados e nós estamos aqui, Senhor, para passar essa transformação para o mundo e não para sermos contaminados pelo mundo. Nós estamos aqui, Senhor, para transmitir ao mundo a tua luz e não para receber do mundo as trevas. Oh, Senhor, é isso que nós oramos, nos consagramos, que haja consagração. Oh, Senhor, venha tocar no nosso coração, para que a cada dia nós possamos nos consagrar mais, que a cada dia possamos nos separar mais pelo Senhor. Oh, meu Pai, assim nós te agradecemos e deixamos a nossa vida apresentada diante do Senhor. Que o Senhor venha nos dar um dia abençoado, um dia cheio de bênçãos e de vitórias, para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus, venha guardar e proteger a nossa vida, a nossa casa e cada um dos nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. Que o Senhor venha guardar todos que pertencem ao nosso redor. Assim nós oramos, nós determinamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que você tenha uma excelente sexta-feira e que haja consagração, que você tire a cada dia um tempinho para se consagrar diante de Deus, para ter o teu devocional, para orar, para buscar por Ele, porque quando nós buscamos a Ele, nós o encontramos. Amém? Desejo a cada um de vocês um excelente final de semana, um forte abraço a todos, que Deus abençoe e segunda-feira nós nos encontramos de novo aqui. Amém? Um forte abraço, fiquem na paz, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.